Hoje vamos falar sobre Números, capítulo 28, capítulo 29 e capítulo 30. Como eu disse anteriormente, a gente começa a finalizar esse livro, né? A gente está chegando aos seus últimos capítulos, e Deus está justamente preparando essa passagem. E aqui nesses dois primeiros capítulos de hoje, 28 e 29, a gente vai ver sobre leis. Na verdade, os três capítulos vão falar sobre leis, né? Mas, basicamente, no 28 e 29, a gente vai ver sobre algumas ofertas. E eu não vou me ater aos detalhes dessas ofertas, porque basicamente são das festas que a gente já conhece, a gente já viu algumas dessas festas. E aqui Deus vai orientar como devem ser feitas as ofertas, né, de uma forma mais detalhada, mais específica. Eu só vou citar, né, quais os trechos de cada oferta referente a cada festa. Bom, do versículo 1 até o versículo 8 vai falar sobre as ofertas contínuas. Do versículo 9 até o versículo 10 vai falar sobre as ofertas dos sábados. Do versículo 11 até o versículo 15 vai falar das ofertas da festa de Lua Nova. Versículo 16 até o versículo 25 vai falar sobre as ofertas da festa de Páscoa e da festa de pães sem fermento. Versículo 26 até o versículo 31, as ofertas da festa das semanas. Números capítulo 29, versículo 1 até o versículo 6, as ofertas da festa do Ano Novo. Versículo 7 até o versículo 11, as ofertas do dia da expiação. Versículo 12 ao versículo 40, as ofertas da festa das tendas ou do tabernáculo. E aqui, essa última aqui, vai nos apresentar, então, dia após dia, as ofertas que deveriam ser feitas. Dia após dia, 7 dias, e no 8º dia eles teriam então uma reunião solene, né? Teriam um culto, vamos dizer assim. E assim a gente fala muito rápido, tá? Desses dois capítulos. Como eu disse, eu não vou me ater aos detalhes, porque isso vai estar quando vocês fizerem a leitura de vocês, né? Vocês vão pegar os detalhes de cada um deles. E vamos para o capítulo 30. Números capítulo 30. Aqui a gente vai ver sobre a lei sobre promessas e os votos. Diz assim: Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Então o homem ele deveria cumprir justamente conforme ele prometeu ao Senhor. Cuidado com votos a Deus. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai sabendo o voto, e da abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Ou seja, é uma filha que está na casa do pai, se o pai, sabendo dos votos, né, da abstinência, ela abrir mão de alguma coisa, né, e o pai não tiver nenhum tipo de objeção, esse voto é válido, ela continua fazendo. Terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Mas, se o pai, no dia que souber disso, a desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Ou seja, se o pai ele se opor ao voto, à abstinência, né, enfim, ao propósito, né, que a jovem tenha, ela está desobrigada. Mas se ele concordar, ela então permanece naquele voto que ela se propôs a fazer. Versículo 6. Porém, se ela casar, ainda sob seus votos, ou dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, seu marido ouvindo-a não disser nada no dia que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá de observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que souber disso, e anular o voto que estava sobre ela, bem como dito irrefletido dos seus lábios, com que si mesma se obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar será válido. Ou seja, essa regra se aplica também à esposa, né? O mesmo critério que a filha está obrigada só enquanto o pai permite, né? Ele tá de acordo. O marido também. Se o marido reprovar, é automaticamente reprovado isso, sendo que viúvas e divorciadas, justamente por não terem um marido, elas
permanece no seu voto. Versículo 10. Porém, se ela fez um voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, o seu marido o soube, mas não lhe disse nada, não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, e ela terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Porém, seu marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo o que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos, e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto e todo juramento que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido, dia após dia, não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos, algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. Ou seja, se ele souber, né, que ela está com uma certa abstinência, e passar um tempo, ele não fala nada, depois ele vem reclamar, ele vai ser então culpado. Versículo 16. São esses os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e sua mulher, e a respeito do pai e sua filha moça, se ela estiver na casa de seu pai. Hoje a gente teve até um encontro bem rápido, né? A gente falou bem pouquinho hoje, porque basicamente os textos hoje são apenas descrições, né, dos rituais, não que não sejam importantes, mas isso vai caber na leitura de vocês, né? Todos os detalhes de como cada ritual, né, de cada sacrifício, de cada tipo de oferta, como deveria ser feito, né? E para a gente pensar hoje, quando a gente oferta algo ao Senhor, né, e aqui a gente viu sobre votos também, a gente tem que ter um certo zelo, porque a gente viu aqui a lei, né, que a mulher ela poderia ser desobrigada caso o marido, né, permitisse e tal, né, o pai. Mas vamos ter cuidado com os votos que fazemos diante de Deus. Jesus vai nos dizer lá na frente que a gente não deve jurar, nem pelo céu nem pela terra. Mas a gente tem que falar sim e não. Então, assim, a gente que tem nossos propósitos, a gente viu votos, né, de nazireado, a gente está vendo agora votos, outros tipos de votos. Não que eles não possam acontecer, mas cuidado com eles. Porque a gente, às vezes, faz um voto ao Senhor naquele momento de um sentimento forte, né? Ah, vou abrir mão disso aqui porque é pro Senhor e tal, beleza. Só que um voto, ele precisa ser algo que tem que ser cumprido. Então não dá para eu fazer um voto com o Senhor com sentimento de alguma coisa. Eu preciso estar calçado na minha razão para que eu consiga realmente fazer um voto de verdade a Deus. Porque se eu fizer um voto cheio de sentimento, raiva, tristeza, alegria, desespero por alguma coisa, medo, a tendência é que com o tempo eu vou retroceder nesse voto. Eu não vou conseguir dar continuidade nesse voto. Então, assim, vale muito mais a gente se dedicar ao Senhor de uma forma integral do que ficar tentando fazer votos, né? Fazer campanhas. Ah, vou fazer isso aqui por um mês para o Senhor. Não é por esse caminho. Então, hoje a gente não vai ter um assunto muito longo, mas o que eu quero dizer é isso. Cuidado com os seus votos. Porque o texto começa dizendo, né, que se você fez um voto, você tem que cumprir. Você tem que cumprir. E será que você está realmente disposto? Será que você pode controlar o seu futuro ao ponto de você realmente poder fazer um voto tão profundo, com tanta consciência do que você está fazendo voto, de que lá no futuro você vai realmente conseguir cumprir todas as coisas conforme o Senhor ordenou? Será que realmente a gente consegue fazer isso? Isso é um problema. Porque eu posso estar hoje cheio de um sentimento e fazer um voto a Deus, e daqui uma semana já não pensar nem querer mais aquilo ali. E aí? Por isso eu já falei aqui, né? A gente precisa fazer votos, não por sentimentos, mas com razão, usando a nossa razão para isso. A gente viu no capítulo, na aula de ontem, que não é um voto, mas eu quero dizer sobre essa consciência das coisas de Deus. Aquelas mulheres que o seu pai não tinha deixado nenhum filho homem, e seria perdido então a sua herança, elas não foram com raiva, elas não foram desesperadas, elas foram com razão, conhecendo as leis, elas foram sinceras diante de Deus, na figura de Eleazar, para questionar se realmente elas não teriam herança, se o pai dela perderia herança porque não teve filhos homens.
Então, assim, quando a gente se chega diante de Deus, não dá pra gente se chegar com sentimentinho. Ah, mas isso aqui não, você tem que chegar com razão. Com raciocínio em dia. Não tô dizendo que, que nas nossas orações a gente não pode usar sentimento. Não tô dizendo isso. Tem momentos que a gente vai orar e só vai chorar diante de Deus. Eu quero dizer em reivindicações, em votos, em alianças com Deus. Nós precisamos chegar realmente seguros e certos de que a gente vai conseguir cumprir aquilo ali. Ou é melhor a gente nem tentar. Ou é melhor nem falar nada com Deus. Ah, Deus, se eu fizer isso, eu vou pra igreja todos os dias desse ano. Aí acontece alguma coisa, você não vai. E aí? Ah, se o Senhor abrir uma porta de emprego, eu vou dar 20%, vou dar até mais do que o dízimo, vou dar 2 vezes o dízimo durante um ano. Aí o aperto financeiro chega e você não consegue. Então cuidado com os votos. Cuidado com os votos que a gente faz. Amém? A gente está encaminhando para o final, faltam poucos dias para a gente terminar o livro de Números. Então agora a gente vai começar essa conclusão, né? Nos próximos dias a gente vai encaminhar para a conclusão desse livro. O livro de Números vai até apenas o capítulo 36. Então faltam 2 dias, né? A partir de amanhã, a gente vai falar sobre números. E que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus tenha misericórdia de ti e te conceda a paz, em nome de Jesus.